por esses países que são fechados para o Evangelho, esses países que são comunistas, aí que nós temos que orar, né? Temos que dobrar nossa oração. Então, graças a Deus, aí agradecer ao irmão Carlos que emprestou as bandeiras para nós, né? Ele falou que se comprar bandeira nova, ele vai ceder essas duas bandeiras aqui para nós, vai ser bem legal. E essa do Paraguai eu comprei lá no Paraguai, essa do Brasil o pastor Luciano me deu. E agora eu gostaria de receber uma de Israel, né? Eu recebi um de Israel e um da Ásia, da Europa, pelo menos um de cada continente, né? Vamos ver. Eu vou estar entrando na internet para me ver o valor disso daí, porque às vezes não é tão caro assim. Quando eu fui comprar no Paraguai, essa aqui eu paguei R$20, né? No Paraguai, é essa uma que eu comprei. E olha que no Paraguai é tudo de marca, o negócio é tudo, né? Tudo coisa boa mesmo, hein? Amém, queridos? Vamos então à palavra. Nesse exato momento, nós temos alguns minutos, dá tempo de nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje a nossa live, bastante oração, eu fico feliz quando tem bastante oração, né? Quando às vezes aí sobra tempo, não é bom, né? Quando falta 10 minutos e já acabou, né? Então é bom quando a gente ora, que nem agora, oramos bastante, a live é uma live de oração, oramos pelos enfermos, oramos pelo país, oramos pela economia, oramos por emprego, oramos por libertação, tanta oração que nós fizemos aqui, né? E ainda precisamos de mais. Tá bom? Êxodo capítulo 3, está escrito assim: apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Horebe, monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima, vendo-o o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegue para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Que maravilha! Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui apenas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. É um texto muito conhecido, um texto fascinante. Uma pena que é apenas uma reflexão, né? Se fosse um culto, a gente poder, uns 40 minutos, trazer uma mensagem aqui dentro desse texto, seria muito legal, muito importante mesmo. O chamado de Moisés. Nós conhecemos a história desse homem, uma história que nos cativa, né? Hoje, a inspiração dessa mensagem veio através de um desenho animado bíblico que a Leilânia estava assistindo, mal Josué. E quando chegou na hora, Moisés conversando com a sarça, aquilo me chamou muita atenção. Ali parei, fiquei com o Josué ali vendo, e me chamou muita atenção. Eu fiquei imaginando, mas como que crente o bicho é doido? Se tem uma turminha que é doidinho, é os crentes, né? Os caras conversam com jumenta, os caras conversam com rocha, conversa com sarça, conversa com pedaço de pau, e os crentes não batem muito bem.
Mas os crentes são o povo mais feliz dessa terra. Segundo meu amigo da Quadrangular, pastor Cezinha, diz que o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Então, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, ali junto ao monte Horebe, que é o mesmo monte Sinai, é o mesmo monte. Recebe o nome de Horebe e também o nome de Monte Sinai, é o mesmo monte. De repente você pode achar que são lugares diferentes, mas não é. Até em algumas traduções de algumas Bíblias, no lugar de Horebe está Monte Sinai. E o texto vai dizer que ele estava ali apacentando o rebanho do seu sogro. De repente ali no monte apareceu o anjo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça, um arbusto que estava pegando fogo. Olha só, imagina essa hora da noite, né? Já quase meia-noite. Você tem uma visão, você olhar para um pé de árvore, de planta, de espinho na porta da sua casa, e de repente aquele pé de espinho começa a pegar fogo, e vai queimando, você fala, meu Deus do céu, jogaram gasolina aí no pé de espinho, mas aquele pé de espinho não se consome, vai queimando, e não para de queimar. Ei, meu irmão, quanto mistério tem nessa palavra, hein? Quanto mistério tem nessa palavra. A sarça pegava fogo. É interessante que o fogo tomou conta daquela sarça, daquele arbusto. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não consumia, ou seja, não se queimava. O fogo ficava cada vez maior, mas não tinha cinza, não tinha brasa, não tinha carvão, pois não se tratava de um fogo humano, de um fogo físico, como nós estamos acostumados. Não sei nem se a palavra correta é essa, mas se tratava de um fogo espiritual, o fogo que arde em nossos corações, o fogo que nos purifica, é um fogo espiritual. E é interessante que Moisés, ele tenta olhar para aquele fogo, pois a sarça chamou tanta atenção de Moisés, que o fogo ia crescendo, e a sarça não se consumia. Então ele diz, disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. Observa que o próprio Moisés está dizendo que a visão é uma visão estranha. É que negócio, né? Todo dia com um pé de espinho pega fogo sozinho. E mais, sem colocar gasolina e sem ninguém tacar fogo. Era algo sobrenatural. Se você quer entender as coisas sobrenatural, anda no sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ter uma mente de Cristo. Temos que agir como Cristo, pensar como Cristo e falar como Cristo. Crente só vê sobrenatural se for doidinho. Se for muito certinho, não vê. Muito detalhe, muito nhenhenhê. Não. O sobrenatural é para camarada que gosta de oração, que gosta de fogo, que gosta de mistério, que acredita num Deus que é invisível, um Deus que aparece e diz eu sou Deus, e é isso daí, um Deus que abre o mar, ou se não abrir o mar você anda por cima dele. É desse jeito. Crente que acredita que Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe. O cientista diz que isso daí não existiu. Uma boa parte dos cientistas
diz que é conversa fiada, mas ninguém tira da nossa cabeça que Jonas ficou lá, porque nós acreditamos na Bíblia e no Deus da Bíblia. Moisés achou estranha aquela visão e ele tomou a decisão de olhar para aquela visão. Tomou a decisão de olhar para lá, porque a sarça ardia no fogo, mas ela não se queimava. E porque a sarça ardia e não se queimava, ele tentou olhar para aquele local, para aquela sarça, mas ali era o poder de Deus que estava tomando conta daquele lugar. Era algo sobrenatural. E então no verso 4, vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Meu Deus! Aí a gente quer brincar com esse Deus, a gente quer fazer piada com esse Deus, a gente quer fazer gracinha com Deus desse. Meu irmão, se a gente soubesse, se a gente conhecesse quem é esse grande eu sou, se a gente soubesse quem é esse grande El Shaddai, se a gente soubesse quem é esse Senhor dos Exércitos, se a gente soubesse quem é o Todo-Poderoso, a gente não brincava com ele. Um Deus que sai no meio do fogo, fala com o homem no meio do fogo. Um Deus terrível. Não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de gracinha, não é um Deus de faz de conta, não é um Deus que dou ordem, não é um Deus que eu ponho o dedo no nariz dele, não é um Deus que eu faço chantagem com ele, é um Deus que eu abaixo a cabeça e me submeto às suas leis, às suas ordens. Um Deus terrível. Um Deus que se apresenta a Moisés no meio do fogo. Oh, meu irmão, que glória! Que glória! Que glória! Ele sai, aparece uma voz no meio da sarça. Moisés! Moisés! Então Moisés respondeu: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegue para cá. Não te chegue para cá. Ah, mas eu sou Moisés. Não chega. Aí eu sou o pastor César, eu sou o pastor Januário, eu sou o Januário. Fica onde você está. Não dê um passo mais. Meus irmãos, esse Deus é terrível. Esse Deus, ele é fogo. É fogo consumidor. Não é brincadeira. Como eu estou com vontade de entrar no assunto aqui, mas não quero estragar minha mensagem, não vou entrar. Um Deus terrível. Moisés, não te chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Peraí, Senhor, mas eu estou no deserto, eu estou diante de areia e de um pé de espinho pegando fogo. Sim, Moisés, você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Você está diante de um Deus que é santo. Você está diante de um Deus que é santo. Então, tira a sandália dos seus pés. Deus está falando de reverência e respeito com a sua presença. Muitas vezes isso falta para nós. Respeito, reverência e temor de Deus. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter temor de Deus. Amém? Quando chegar na presença de Deus, não se esqueça
que Ele é o Criador, você é a criatura. Não se esqueça que Ele é o Pai, você é o Filho. E Deus chamou a atenção de Moisés: não chegue aqui. Tira a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de promessa. Todas as minhas promessas, elas estão de pé. Aí Deus acrescenta a Moisés: eu ouvi o gemido do meu povo, o clamor do meu povo chegou até mim, Moisés. Eu vou te levantar, você vai lá, você vai livrar, você vai tirar o meu povo de lá. Vou endurecer o coração de Faraó, mas com braços fortes e mão estendida, vou tirar o meu povo de lá. Meu irmão, Moisés questionou a Deus por 5 vezes. Moisés disse não para Deus: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não posso, e eu não tenho condições. Deus diz: não, Moisés, você não está entendendo. Eu vou tirar o meu povo de lá. Não depende exclusivamente de você. Você será apenas instrumento nas minhas mãos. Senhor, mas eu não sei falar. Não tem problema, Moisés. Arão, seu irmão, será por palavra, e você será por Deus. Oh, maravilha! Um Deus terrível, um Deus que transforma água em sangue, um Deus que faz descer fogo do céu, um Deus que ceifa aonde Ele não semeia. Esse é o nosso Deus. Um Deus que fala conosco no meio do fogo. No meio do fogo não tem serpente, não tem escorpião, não tem gafanhoto, não tem nada que rouba a palavra dele ao seu coração. Que Deus te abençoe nessa noite, queridos. Oh, maravilha! Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aí o resto da história os irmãos já sabem. Ele entra no Egito. E quando Deus usa esse homem, ele passa a ser o maior profeta de toda a história. Moisés é indiscutível. Ninguém discute que Moisés é o maior profeta. Não estamos falando de João Batista, é um outro contexto. Jesus disse que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas profeta no sentido de sinais, de prodígio, de poder, de autoridade, Moisés é tremendo. Vale a pena você examinar a história de Moisés e você estudar sobre Moisés, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Tem alguma coisa para falar? Glória a Deus, nós vamos estar encerrando. Passemos uns minutinhos aqui, mas tá tão gostoso que eu quase... Meus irmãos, quando eu pego assim, engato uma quinta, é dor de parar. Mas nós sabemos que amanhã nós temos que trabalhar, os irmãos têm compromisso. Eu já tiro o chapéu, né, por vocês estar até esse horário aqui. E não é um dia só, é todos os dias. Parabéns, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos, né? A unção, ela quebra todo jugo, né? Essa presença de Deus, ela é tremenda. Tira a sandália dos seus pés. Ah, paizinho querido, hoje a Leilane estava vendo uma mensagem muito interessante sobre isso. Ai, paizinho querido, Jesus, não sei o que, meu irmão, cuidado. Ele é um Deus abrasador, um Deus terrível. Não é um Deus de brincadeira, é um Deus muito sério. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e que esse Deus possa te tocar, possa te abençoar e te dar uma noite de paz e de tranquilidade. Amanhã, às 7 horas, com reflexão diária, daremos continuidade nos cânticos de degraus. Estaremos falando amanhã no Salmo 126. É um salmo muito legal, muito interessante, quando eles voltam, né, da Babilônia. Muito legal. Nós vamos falar desse salmo amanhã. Forte abraço. Estamos encerrados. Não se esqueça, terça-feira, pastor Antônio Januário, estará pregando sobre cura interior. Cura interior. Se você conhece alguém que precisa de cura interior,
convida ele, marca ele, pede para ele assistir a live de terça-feira, às 23 horas. O pastor Giroar estará conosco pregando sobre cura interior.